As ofertas. Êxodo capítulo 27, versículos 1 a 8. Levítico é o grande livro do sacrifício do Velho Testamento. Pode ser estudado lado a lado com a Epístola aos Hebreus, que é seu correspondente no Novo Testamento. Na primeira parte do livro temos 5 ofertas distintas apresentadas a nós: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a expiação da culpa. Vistas juntas, elas nos apresentam em tipo a única e perfeita oferta de Cristo. Vistas separadamente, elas apresentam 5 aspectos diferentes daquela única oferta, como atendendo às várias necessidades do povo de Deus no seu acesso a Deus, sua comunhão e sua adoração. Foi depois que os filhos de Israel deixaram a terra do Egito e se tornaram um povo separado para Deus, que este livro foi dado a eles. Eles tinham sido trazidos ao deserto para estar a sós com Deus, a fim de que ele pudesse instruí-los nas coisas concernentes ao seu culto e serviço. Era ali, no deserto, devastado e imenso, que a tenda mística foi erguida e enchida de glória. Foi ali que os redimidos do Senhor começaram a aprender na prática sobre as suas próprias imperfeições e falhas, bem como as variadas provisões da graça de Deus, como vistas nos sacrifícios e no sacerdócio. Aqueles dentre o povo de Deus que escolhem deixar-se ficar no mundo egípcio e cujas vidas são vividas em conformidade com os seus caminhos, conhecem bem pouco, por experiência, da verdadeira comunhão e adoração. Não irão, portanto, aprender rapidamente sobre os aspectos da obra de Cristo que mantém o cristão em proximidade a Deus. Seus sentidos espirituais estão tão embotados pelos efeitos do mundanismo que negligências e falhas não parecem tão abomináveis aos seus olhos a ponto de levá-los diariamente a buscar repouso para suas almas nas variadas excelências do sacrifício de Cristo. Mas o Filho de Deus que busca caminhar pelo deserto ao lado de seu Pai irá apreciar seu valor, pelo menos em alguma medida, e ao reconhecer a sua própria pobreza e insuficiência, ele irá regozijar-se nas riquezas e perfeições daquelas ofertas. É um fato bendito que, seja sua inteligência pequena ou grande, todo crente em Cristo Jesus permanece aceito em todo o valor que Deus tem posto na pessoa e obra de seu Filho amado. O bebê recém-nascido e o pai em Cristo são iguais nisto. Estão sobre a mesma rocha inabalável. Seu direito à presença de Deus se baseia no mesmo sangue imensamente precioso. São aceitos no mesmo amado. Mas a paz e o gozo da alma, a força e o crescimento da vida espiritual dependem grandemente da nossa apreensão e apreciação dessas coisas. As ofertas se dividem em 2 classes, que são ofertas de cheiro suave e ofertas pelo pecado. O holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica estão na primeira classe, a oferta pelo pecado e a expiação da culpa na segunda classe. A ordem na qual elas são dadas a nós no livro de Levítico é, primeiro, o holocausto e, por último, as ofertas pelo pecado e pela culpa. Deus começa revelando-nos, em tipo, a porção que ele tem encontrado no sacrifício de Cristo e depois aquilo que atende às nossas necessidades. Mas a ordem que elas eram oferecidas era oposta a essa. Como, por exemplo, na purificação do leproso, em Levítico capítulo 14, versículos 12 a 13, e na consagração do sacerdócio, Levítico capítulo 8, versículos 14 a 18. E esta é a ordem na qual nossas almas compreendem as variadas riquezas do único sacrifício de Jesus Cristo. Nós o conhecemos primeiramente como aquele que morreu por nossos pecados, depois
como aquele que deu-se a si mesmo inteiramente a Deus pela falta de devoção em nós? Não pode haver comunhão nem adoração até que o pecado tenha sido tratado e a consciência posta em repouso? É apenas quando reconhecemos a nossa profunda necessidade que aprendemos, em alguma medida, sobre as riquezas e a suficiência do sacrifício perfeito. Já dissemos que as ofertas se dividem em duas classes: cheiro suave e ofertas pelo pecado. A oferta pelo pecado e a expiação da culpa estão na última delas. As características distintas destas ofertas são que elas eram oferecidas ou por pecado cometido conscientemente ou em ignorância. Elas não eram queimadas sobre o altar no pátio, e sim carregadas para fora do arraial e queimadas pelo fogo consumidor como amaldiçoadas de Deus. A vítima era investida da culpa do pecado do ofertante e sua vida tomada em lugar da dele. Juntas, elas apontam para Jesus como aquele que levou o pecado e a maldição. Elas nos apresentam em tipo a sua morte, que atendeu todas as exigências da justiça divina para o pecador. Foi ele quem foi feito pecado por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, e quem padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Através da sua única oferta perfeita, os pecados de todos aqueles que nele creem são tirados de uma vez por todas, para jamais serem lembrados novamente. A voz que nos fala desde o trono de Deus, em virtude da morte de Cristo, como nossa oferta pelo pecado e pela culpa, diz: a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A oferta pela expiação da culpa era para fazer expiação pelos pecados cometidos conscientemente. Levítico capítulo 6, versículos 1 e 7. Era oferecida por certos atos maus praticados contra Deus e o homem. Não era tanto a pessoa culpada, quanto o ato mau que se destacava nesta oferta. Esta é geralmente a primeira coisa que incomoda o pecador. Quando o Espírito de Deus começa a agir com ele, ele se lembra dos pecados da sua vida passada, sabe que a justiça de Deus exige a sua punição e treme ao pensar em encontrar-se com o santo juiz. Quão benditas são para o pecador, atribulado e desesperado, as novas de que Jesus foi a nossa oferta pela ofensa, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e que aquilo pelo qual não podíamos fazer restituição a Deus ou ao homem, porque não tínhamos com que pagar, nosso bendito Senhor, na sua cruz, fez plenamente. Quão doce foi o momento quando, pela primeira vez, avistamos o Cordeiro de Deus e vimos todas as ofensas perdoadas. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E desde que nos convertemos, pois a aplicação destas ofertas é especialmente para os santos, quantas vezes nossas almas têm se regozijado em Jesus, a nossa oferta pela ofensa? Temos repetidamente nos desviado do lado do nosso Pai, deliberada e conscientemente. Onde estaríamos se não fosse pela eficácia da grande oferta pela expiação da culpa, que, bendito seja Deus, jamais perderá o seu valor? Ao andar no caminho de Deus, e à medida que a luz da verdade de Deus brilha no meio e no mais íntimo do seu ser, o jovem crente descobre que ele não apenas tem praticado obras más, mas que também tem dentro de si um coração mau e rebelde, uma natureza corrupta e pecaminosa totalmente contrária a Deus. Ele descobre que tem tanto consciente quanto ignorantemente
andado em rebelião contra o Senhor. Coisas que, à primeira vista, não pareciam pecado, à luz da verdade foram manifestas como pecado, e ele agora lamenta pelos anos de sua ignorância indulgente. A provisão da graça de Deus para isso é a oferta pelo pecado. Não foram os pecados conhecidos por nós, nem pecado do qual estávamos conscientes e confessadamente culpados, que estavam sobre o Cordeiro de Deus naquele dia em que a sua alma foi feita uma oferta pelo pecado, e sim, pecado como mensurado pelo Santo Juiz, pecado como visto por ele contra quem foi cometido. As palavras, eu coloco meus pecados em Jesus, são apenas a expressão de um pensamento antibíblico acerca do pecado. Nossa percepção do pecado pode ser grande ou pequena, dependendo da medida de luz que temos e da sensibilidade da nossa consciência. Mas, bendito seja o Deus que nos amou, que fez cair todos os nossos pecados sobre a grande oferta pelo pecado e os levou embora para sempre. Sim, e mais, ele condenou o pecado, deixando o homem de fora, encarregando a sua conta para sempre com o filho de Adão na cruz. Quão bem-aventurado é para a alma apegar-se a esta verdade preciosa, que Deus tem tratado com o pecado e resolvido toda a questão relativa a ele, de uma vez por todas na cruz, e que a eficácia permanente do sangue continua diante de Deus, preciosa para sempre. Será que isso é um consentimento para o crente pecar? Nunca. Será que isso significa que Deus não dá importância aos pecados cometidos depois da conversão? Certamente que não. Como um filho de Deus, confissão e perdão são necessários diariamente. Se os pecados continuarem inconfessos, a mão fiel do Pai fará uso da vara, mas a sua conta como um homem na carne, como um filho de Adão, um pecador, foi definitivamente encerrada e ajustada na cruz de Cristo. Ao crescermos no conhecimento do que somos e do que temos feito, ainda que ignorantemente, somos levados a buscar o descanso diário para as nossas almas na perfeição da grande oferta pelo pecado. Muitos estão inclinados a pensar e a falar levianamente de pecados cometidos em ignorância, senão dignos de serem considerados pecados, eles são, de acordo com os tais, de muita pouca importância. Mas tais pensamentos não são os pensamentos de Deus. E se alguma pessoa pecar, ainda que não o soubesse, contudo, ela será culpada. Levítico capítulo 5, versículo 17, é o verdadeiro, irrevogável da corte celestial em relação aos pecados da ignorância. Vamos ponderar nisto. Ignorância não é inocência. Antes, é frequentemente o resultado de um percurso prolongado de rebelião contra a luz e de brincar com a verdade de Deus, ora seguindo-a, ora desviando-se dela. A consciência se torna tão cauterizada e o coração tão endurecido que os pecados mais horríveis são cometidos ignorantemente. Poderia algo ser mais terrível do que isto? Quão distante de Deus deve estar o homem que pode pecar contra ele, perseguir seus santos e ainda achar que estão fazendo o serviço de Deus? Os sacerdotes e os príncipes de Jerusalém condenaram e crucificaram o Filho de Deus e, contudo, eles não sabiam o que faziam? Lucas capítulo 23, versículo 34. Pedro disse-lhes: Eu sei que o fizestes por ignorância. Atos capítulo 3, versículo 17. Mas certamente ninguém diria que eles não fizeram mal. Saulo de Tarso, enquanto perseguia os santos, acreditava que estava servindo a Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Mas ele nos diz que o fez ignorantemente na incredulidade. Há muitos ao redor de nós cujo entendimento está tão cegado
porque eles espalham erro mortal e creem que é a verdade. Estão conduzindo homens para o lago de fogo e ainda acreditam sinceramente que irão alcançar a cidade de Deus. Mas isto não se restringe aos pecadores não convertidos. Há muitos dos professos filhos de Deus, judicialmente cegos. Eles brincaram com a luz que uma vez brilhou sobre eles, até que ela se tornou em trevas. Verdades uma vez conhecidas, mas não obedecidas, lhes foram arrancadas. Preceitos e mandamentos, por muito tempo negligenciados, deixaram de trabalhar em suas consciências. Constantemente ouvimos dizer, podemos fazer isto e aquilo com uma consciência tranquila, mas a consciência do homem não é o padrão, e sim o que diz o Senhor. Uma consciência que não é guiada pela Escritura é um instrumento terrível nas mãos de Satanás. Nós temos o livro que contém a revelação completa da verdade de Deus. Temos, portanto, a responsabilidade de conhecer a sua vontade e fazê-la. Quando um novo raio de luz brilha nas nossas almas, quando uma tradição há muito guardada se revela falsa, quando uma associação desde muito estimada é demonstrada ser, à luz da verdade, um jugo desigual, uma comunhão com as trevas, e quando pela graça renunciamos e abandonamos tudo, com pesar por termos ido tão longe naquilo que era contrário à vontade de Deus, devemos confessar os nossos pecados de ignorância. Provaremos então a graça de Deus e apreciaremos a suficiência de Cristo como aquele que se fez a oferta pelo pecado, por aqueles pecados cometidos ignorantemente. A oferta pelo pecado deveria ser sem mancha. Jesus era o Cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19. Nele não havia pecado. Ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele não cometeu o pecado. 1 Pedro 2,22. A oferta pelo pecado era coisa santíssima. Era apresentada perante o Senhor e o ofertante identificava-se com ela. Ele apoiava, tal é o significado da palavra, sua mão sobre a cabeça da vítima, como se dissesse: eu tomo esta vítima pura para ser o meu substituto. Eu coloco todo o meu peso sobre o seu mérito. Os pecados do ofertante eram transferidos para a vítima, que era então morta perante o Senhor. Nada menos que a morte poderia satisfazer as exigências do altar, mas quando o sangue foi derramado na sua base, todas as suas exigências foram atendidas. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Este é o primeiro ponto do Evangelho de Deus. Pecador, você já creu na mensagem? Crer é ser perdoado. Receber o testemunho de Deus é ser eternamente salvo. O sacrifício já foi oferecido, e quando por fé eu coloco a minha mão culpada sobre a sua cabeça imaculada e digo: Ele deu-se a si mesmo por mim, estou absolvido diante da corte celeste, justificado pelo seu sangue. A gordura era queimada sobre o altar. Esta era a porção de Jeová. A excelência de Jesus foi plenamente apreciada pelo seu Deus quando ele nos substituiu, levando o nosso pecado. Pessoalmente, ele sempre foi agradável a Deus e não houve um tempo em que Cristo era mais inteiramente agradável a ele do que quando ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício em cheiro suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. A vítima era levada para fora do arraial e queimada. Jesus foi rejeitado e abandonado pelo seu Deus quando nossos pecados foram colocados sobre ele. Foi então que ele clamou com aquele brado terrível: Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali que a chama devoradora consumiu a oferta pelo pecado, e por isso o crente está livre do fogo para sempre.
O juízo do crente já se foi, nenhuma condenação há agora. Você, crente, afligido pela dúvida, tome agora o seu lugar junto ao altar do Senhor, veja o sangue e a gordura, a vida e a excelência de Jesus oferecidas a Deus por você. Isto basta. A justiça nada mais exige. As justas exigências de Deus estão satisfeitas. Depois olhe para o monte de cinzas sendo espalhadas pelo vento dos céus, lá fora do arraial. Elas são o memorial da ira aplacada e do pecado apagado. Seus pecados se foram para não voltarem jamais. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? O holocausto, a oferta de manjares e a oferta pacífica são todas ofertas de cheiro suave. Estas não eram carregadas para fora do arraial e queimadas pelo fogo devorador, antes eram totalmente consumidas sobre o altar ou compartilhadas pelo ofertante e o sacerdote. O holocausto pode ser também chamado de oferta ascendente, pois a palavra traduzida holocausto significa aquilo que sobe. Era a porção de Jeová, inteiramente queimada sobre o altar. Subia em sua totalidade para ele em cheiro suave, proporcionando-lhe satisfação e prazer. A característica distinta do holocausto é que ele era inteiramente para Jeová. O ofertante apresentava a ele algo que agradava o seu coração, algo em que ele encontrava prazer. Quando o ofertante trazia sua oferta pelo pecado, a linguagem do seu coração era: tenho pecado contra o Senhor, tenho feito aquilo que Ele ordenou que eu não fizesse. Ele vinha a Deus como ao julgador do pecado, trazendo uma oferta para aplacar a sua ira. Quando, porém, ele trazia o holocausto para o altar, ele o apresentava como uma oferta para sua aceitação, como em Levítico capítulo 1, versículo 3, deve ser lido. Tratava-se de algo de valor, dando prazer e deleite ao coração de Jeová, prazer que ele pessoalmente não podia dar. O holocausto nos apresenta um tipo da devoção sem reservas do Senhor Jesus, sua entrega perfeita a Deus em vida e na morte. Ele se ofereceu-se a si mesmo, imaculado a Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 14, ele se ofereceu a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. Tudo o que ele era para Deus e por nós. O holocausto era inteiramente para Jeová e ao mesmo tempo era oferecido para a aceitação do ofertante com ele. O ofertante colocava a sua mão sobre a cabeça da vítima, como se dissesse: eu não tenho devoção nem preciosidade, mas ofereço esta oferta perfeita para a minha aceitação perante o Senhor. Assim ele se identificava com e era aceito na sua oferta. A totalidade do valor da oferta tornava-se sua no momento em que ele punha a mão sobre a sua cabeça. Deixava de ser, naquele momento, uma questão do que ele era, para ser uma questão do que a sua oferta era. Daria ela satisfação? Resultaria ela em aceitação por Jeová? Que bem-aventurança é para a alma se apossar de tudo isso. Para o crente em Cristo, a questão não é mais como eu sou, mas como tu és. Sua própria identidade como pecador foi perdida. Ele deixa de ser considerado um filho de Adão perante Deus. Seu próprio eu indigno é apagado e ele se encontra dali em diante e para sempre identificado com Cristo. O valor, a preciosidade, a beleza do Filho de Deus são agora considerados como pertencentes a Ele que fica diante de Deus em Cristo, aceito no seu representante. Que possa o Espírito Santo tornar isto bem claro a todos vocês, meus caros amigos. Eu sei que eu não posso, mas Ele, o Espírito da Verdade, pode fazer com que seus corações saltem de alegria pela simples revelação deste fato.
fará com que se dissipem as trevas e o temor que assaltam a alma, assim como a névoa e as nuvens se dissipam com o nascer do sol. Eu sei que alguns têm momentos de desespero e temor, que perdem a sua paz e o seu gozo e voltam para o castelo da dúvida, para estarem sob o poder do gigante desespero. Suas almas andam suspirando, tateando no escuro, indagando: será que eu amo ao Senhor ou não? Sou eu dele ou não? O único lamento, a única melodia pungente que soa dolorosamente na sua alma é aquela que fala da sua própria indignidade, falta de dedicação e fidelidade a Deus, fazendo-o chegar próximo ao desespero total. Bem, não quero levar a considerar estas coisas com leviandade, pois tenho certeza que convencer-se da própria indignidade é uma lição saudável e necessária. Saber através de experiência dolorosa que não temos amado ao Senhor com todo o nosso coração, alma, força e entendimento, como Ele ordena, é um conhecimento penoso para uma alma verdadeiramente despertada, mas, junto com isso, quero que sejamos capazes de ver o que Deus tem feito por nós, onde Ele nos tem colocado e como Ele nos vê e nos estima ali. Esta é a lição do holocausto. O ofertante vinha, cônscio da sua indignidade, para oferecer uma vítima em seu lugar. Esta era morta perante o Senhor, a sua vida era tomada em lugar da dele. Em seguida, ela era esfolada e dividida, suas várias partes sendo expostas à luz. Sua perfeição era manifesta externa e internamente, depois do que era lavado e posta sobre o altar, e do crivo de cobre sobre o qual ela era colocado, subia inteira, em cheiro suave, ou em cheiro de suavidade para Jeová, e o ofertante era aceito em conformidade com o valor da oferta. Quão docemente tudo isso nos fala de Jesus! Deus tem cumprido a palavra dito em Moriá há tanto tempo, e providenciou para si mesmo um cordeiro para o holocausto. Gênesis capítulo 22. Ele o encontrou no seu próprio seio, o amado do seu coração. Nenhum coração humano pode imaginar, nenhuma língua pode expressar quão querido, quão precioso ele é para o Pai. Mas uma coisa nós sabemos, e é o nosso gozo profundo, que o Pai avaliou plenamente o seu valor e apreciou a sua excelência, e nós somos aceitos em conformidades com a medida do prazer do Pai nele. Porque um fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Levítico capítulo 9, versículo 24. Este era o testemunho da sua aceitação. Veja Salmo capítulo 20, versículo 3. O queimar da oferta aqui e o queimar da oferta pelo pecado, fora do arraial, são bem diferentes. Aqui é o fogo santo do altar, alimentando-se de uma vítima agradável a Jeová. Ali é o fogo do juízo, devorando uma vítima amaldiçoada por causa do pecado. Na verdade, uma palavra hebraica diferente é usada. A palavra queimar é usada em relação ao holocausto. Significa queimar com incenso. Veja Levítico capítulo 1, versículo 9, versículo 13, versículo 15 e versículo 17. Mas a palavra usada em relação à oferta pelo pecado significa queimar completamente ou consumir num fogo devorador. Para este uso, veja Levítico capítulo 4, versículo 12, capítulo 6, versículo 30 e Josué capítulo 7, versículo 15. O Senhor Jesus, na sua morte, teve de haver-se com ambos. Pessoalmente, ele era o santo oferecido imaculado a Deus, e a fragrância da sua oferta subiu como um incenso. Representativamente, ele foi feito pecado e maldição por nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Gálatas capítulo 3, versículo 13.
A oferta foi inteiramente consumida. A cabeça, a gordura, a fressura e os pés, tudo foi reduzido a cinzas. Jeová recebeu tudo, nada restou. Quão verdadeiro foi isto acerca de Jesus? Seus pensamentos, suas reservas de energia, suas afeições e seus caminhos eram inteiramente consagrados a Deus. Dele e somente dele pode ser dito que ele amou ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e isto ele fez constantemente e com perfeição. Se ele pensava, era para Deus; se ele pregava ou curava, não era apenas para a bênção dos homens, mas para a glória de Deus. Seu tempo, suas forças foram usadas total e unicamente para o seu Deus. Seu próprio conforto e bem-estar, sua perda e seu ganho nunca entraram em consideração, seja no momento do monte ou na noite em oração ou adormecido sobre uma almofada num barco, tudo era para o seu Deus. Ele pôs o Senhor constantemente diante de si, e ele sempre fez aquilo que agradava a seu Pai. Oh, se os homens que falam ou cantam levianamente pode ser totalmente consagrado a Deus e colocar-se inteiramente sobre o altar, vissem aqui o que isso realmente significa. O Senhor Jesus é o padrão e a medida da completa rendição a Deus. Qualquer outro padrão é uma falsidade e uma falácia. O Pai deu testemunho do seu valor tanto na sua vida quanto na sua morte. Na ocasião do seu batismo no Jordão e no Monte Santo, na sua transfiguração, a voz do Pai foi ouvida dizendo: "Este é meu amado Filho, em quem eu tenho todo o prazer." Tudo o que ele era e tudo o que ele é por nós. Ele se coloca como representante de todo o seu povo. São todos vistos nele, adornados da sua beleza. A voz vinda do céu para nós diz que somos aceitos no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6, e que o Senhor se agrada do seu povo. Salmo 149, versículo 4. Pensem nisto. Crentes abatidos e afligidos pela dúvida, aceitos não no seu próprio amor ou sua própria fidelidade, mas no amado, aquele que é as delícias do Pai, aceitos na medida do prazer do Pai em seu amado Filho. Esta é a posição inalienável dos santos de Deus. O mais débil neném Cristo se encontra adornado da sua beleza. É um possuidor da sua vida e amado como ele é amado. Você realmente acredita nisso, amado? Já tem dito amém no seu coração para isso? E está desfrutando desta bem-aventurança dia após dia? Não há vida mais elevada que esta. É a melhor e mais sublime, e também a posição normal de todos os santos, o direito inato e a porção de toda a família de Deus. Devemos crer nisso e desfrutar disso. Coloque seus pés firmemente sobre as palavras "aceito no amado". Faça delas sua possessão, como aquele escravo do qual alguns já devem ter lido, que disse: "Eu sou pobre e negro e vil, mas em Cristo Jesus eu sou santo, puro e belo, simplesmente porque eu estou nele." A oferta de farinha ou oferta de manjares nos apresenta a perfeição da vida humana do Senhor Jesus até a morte. A perfeição do seu caráter como homem, manifestada na sua vida aqui na terra. Era um cheiro suave a Deus, era também o alimento do sacerdote. Era feito de flor de farinha, a farinha que não precisava ser socada nem peneirada, pois não havia nada de aspereza ou irregularidade nela. Isto é um emblema da humanidade do Senhor, que era perfeito como homem. Não havia sequer uma fibra da humanidade humana caída nele, nada que precisasse ser controlado ou ocultado. Peneirar e socar, no sentido de repreender e disciplinar, são coisas muitas vezes necessárias
para nos fazer curvar à vontade de Deus, mas não era assim com o nosso bendito Senhor. Mansidão e submissão eram naturais a ele. Seu prazer era fazer a vontade do Pai, e aquilo que ele era sempre. Ele nunca mudou. Quanto a nós, num dia somos submissos, no outro rebeldes, algumas vezes determinados, outras tímidos, alternadamente cheio de fervor e frios em nossos corações, mas o nosso Senhor era sempre o mesmo. Sua submissão à vontade do Pai foi manifesta no jardim, assim como no monte de glória. Sua gentileza não era mais aparente quando uma criança se aninhava em seus braços do que quando seus adversários o rodeavam do tribunal. Óleo era derramado sobre a oferta. Óleo na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Veja 1 João capítulo 2, versículo 27 e 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 a 23. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, virtude. Atos capítulo 10, versículo 38. Tudo o que ele fez foi no poder do Espírito Santo. Suas censuras e suas consolações, seu serviço e seus sofrimentos, tudo era no Espírito de Deus. Ele viveu, andou e pelo Espírito Eterno ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Incenso era posto sobre a oferta. Este é figura de pureza e fragrância. Quanto maior o contato com o fogo, maior é a fragrância. Sabemos que assim foi como o Senhor Jesus. Suas mágoas, privações e principalmente os seus sofrimentos na cruz revelaram a fragrância do seu caráter e manifestaram a sua glória moral. Não queimareis fermento algum. Fermento é algo corruptível e é sempre usado nas Escrituras como um símbolo do mal. Não havia nada deste princípio mal no Senhor Jesus. A sua carne não viu a corrupção. Nenhum mal algum. Se fermento é um símbolo do azedume e corrupção da natureza humana, nem mel algum. Se fermento é um símbolo do azedume e corrupção da natureza humana, mel é a figura da sua doçura. É uma das coisas mais doces da terra, mas logo se corrompe e se torna azedo. Também não suporta o fogo, e nada disso havia em Jesus. Seu amor não era uma mera afeição natural que esfria facilmente. Passou pelo teste porque era o amor divino, amor que podia abaixar-se para lavar os pés de um que havia de negá-lo e de outros que o haviam de abandonar. Quanto daquilo que agora circula entre os crentes como amor, na hora da provação se mostra ser nada mais do que mel fermentado. É uma mera doçura natural que, na contrariedade ou no desprezo, se torna em azedume. Amizade e comunhão baseadas neste tipo de amor efervescente mingua e desaparecem. Amor que não subsiste fielmente às ofensas não é o amor de Jesus, mas amor que se apega ao seu objeto através de tempos bons e maus, censurando e corrigindo-o, visando não o seu próprio prazer, mas o benefício do amado. Este é o tipo do amor de Cristo por nós. Sal era o próximo ingrediente. Este é um preservativo natural. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Este componente sempre foi visto no Senhor. O sal do concerto do seu Deus nunca faltou no seu procedimento para com os homens. Em amor fiel, ele repreendeu Marta e Pedro entre os seus e denunciou a religião insincera dos fariseus diante deles pessoalmente. Ele era cheio de graça, mas isto nunca degenerou em fraqueza, nem as suas censuras em aspereza. A oferta pacífica. O que distingue esta oferta era o fato que Jeová
O sacerdote e o ofertante tinham, cada um, a sua porção nela. Nisto ela difere do holocausto. Ali vemos Jeová recebendo a sua porção, sua totalidade era consumida sobre o altar. Aqui vemos Jeová satisfeito, tendo já recebido a sua porção e agora ministrando ao seu povo. Esta é preeminentemente a oferta da comunhão com Deus e uns com os outros. É o que vemos tipificado aqui. Alimentar-se à mesma mesa, compartilhar da mesma porção é um tipo expressivo de comunhão. E embora esse privilégio possa parecer extraordinário, ele é real e nós temos sido chamados à comunhão do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. Menos do que isso não poderia ter satisfeito o coração amoroso do Pai. Mais do que isso, ele não podia dar. Como o pródigo da antiguidade, temos sido escolhidos ao seu coração, assentados com ele à sua mesa. Tudo isso em perfeita justiça e, por conseguinte, em perfeita paz. É muito importante que nossas almas compreendam com toda clareza a base desta paz e comunhão e o que é necessário para desfrutá-las. Paz com Deus não é uma experiência instável, vacilante, provinda de alguma vitória espiritual ou de santidade interior. É, outro sim, uma realidade imutável, fruto da obra consumada de Cristo. A toda acusação que a justiça e a lei tinha contra nós, ele respondeu, e cada virtude que nos faltava foi suprida por ele quando ofereceu-se a Deus por nós. Vemos isto na oferta pacífica. Ela nos fala da perfeição interior do Senhor Jesus apresentada a Deus por nós. A gordura era totalmente queimada sobre o altar. Era a porção de Jeová, assim como todo o incenso da oferta de manjares era para ele, também o era toda a gordura da oferta pacífica. Havia excelências interiores e escondidas no Senhor Jesus que ninguém na terra podia valorizar ou apreciar. Era uma porção exclusiva de Jeová. A profundidade da devoção e a força do amor que habitavam na sua alma santa não podiam ser sondadas a não ser pelo Pai, pois nenhum homem conhece o Filho senão o Pai. Quão bendito é saber que Deus apreciou e valorizou plenamente a sua excelência e que nós somos aceitos diante de Deus na plenitude deste valor. Também os rins eram oferecidos. Eles tipificam o centro da condição interior. Ninguém além do Senhor Jesus podia convidar o olho examinador daquele que diz: eu, o Senhor, que examino o coração e esquadrinho os rins, para analisar o seu interior. Somente ele podia dizer: examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Salmo, capítulo 26, versículo 12. E quando foi afligido e provado através dos profundos sofrimentos da cruz, ele foi encontrado perfeito tanto interna quanto externamente. Não é assim conosco. Nosso ser interior não é apto para o altar de Deus, mesmo depois de havermos nascido de novo e sido feitos participantes da natureza divina. Quem dentre nós não sabe que a mente carnal, o velho homem, continua ainda em nós? Isto, por si só, mancha e perturba a nossa paz e comunhão com Deus. Mesmo onde este princípio do mal não chega a frutificar na forma de pecado ativo, a presença do mal seria insuportável para uma alma conhecedora da natureza de Deus, se não fosse pela virtude da grande oferta pacífica. Mas bendito seja Deus, que na riqueza da sua graça nos tem dado a conhecer que o nosso eu, indigno e pecaminoso, foi riscado e sepultado, posto fora da sua vista, que o pecado que habita dentro de nós é coberto pela eficácia do sacrifício de Cristo, habilitando-nos assim a comungar com Deus em paz,
apesar daquilo que vemos e sentimos que somos. Andamos com Deus na luz, não porque nunca pecamos, nem porque não há pecado em nós, mas porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nossos pés estão firmados sobre a base da redenção. Nossa paz é eternamente assegurada pelo sangue da sua cruz. A eficácia daquela única oblação permanece diante de Deus para sempre e por nós. Deus está satisfeito em Cristo e nós também. Isso é comunhão. Não é a nossa santidade de coração ou realizações espirituais que são a base da paz. Nem é tampouco a obra do Espírito Santo em nós. Estas são todas instáveis e imperfeitas quanto à sua capacidade. A base da paz está na obra consumada e aperfeiçoada de Cristo por nós. É isto que vemos tipificada na oferta pacífica. Ela era morta perante o Senhor. O sangue era espargido sobre o altar e a gordura e fressura eram queimadas em cheiro suave. A vida e excelência interior eram a porção de Jeová. Ele recebeu a sua porção primeiro, depois o sacerdote e o ofertante recebiam a sua. Deus estando satisfeito, a mesa foi posta para o homem e servida com parte do sacrifício já apresentado sobre o altar. O altar é o lugar de oferta para com Deus. A mesa, o lugar do ministério de Deus para com seu povo. Tal é a relação da ceia do Senhor com a cruz. Se não fosse pela cruz, não poderia haver mesa. Esta última é o memorial daquilo que foi conquistado na cruz e a expressão da comunhão do crente nisto. Que insulto ousado contra Deus e contra o seu Criador é erigir um altar com sacerdotes instituídos pelos homens, oferecendo sacrifícios pelos vivos e pelos mortos ao seu redor. É uma subversão dos próprios fundamentos da fé, uma clara negação da obra consumada de Cristo. À mesa nós temos comunhão com Deus, em paz, pelo seu amado Filho, e temos também comunhão uns com os outros. Que visão! Todo olho está fito em Cristo, cada coração satisfeito nele. Somente o Pai pode apreciar corretamente a preciosidade interior e a devoção do seu próprio amado, mas nós, como sacerdotes, podemos nos regozijar ao nos alimentar do peito e da espádua, os símbolos do seu amor e poder. Que recosto macio é o seu peito para a cabeça cansada? Quão forte é o seu ombro, poderoso para a alma fraca e desanimada? Temos examinado as várias ofertas e tentado lançar uma luz sobre alguns dos seus ensinos mais simples, mas não se contou a metade. Quando estivermos diante do trono de glória, perfeitamente conformados à sua imagem, o último traço de pecado e humanidade caída, passado e esquecido, então iremos conhecer plenamente a preciosidade e o valor do perfeito sacrifício, a grande oferta pacífica.